Sejam bem-vindos a mais um passeio livre, uma parte 2, né? Porque é o segundo passeio livre feito hoje, no dia 13 de abril. E esse passeio livre, ele tem a companhia do meu filho, que está aqui a bordo. Meu filho, criança maravilhosa, ele não dá muito trabalho para mim. Claro, dá trabalho, né, para os pais, como qualquer criança, né, tem suas limitações. Mas eu já fiz, esse é o terceiro passeio livre que eu estou fazendo e até agora ele não deu trabalho. Porém, eu fiquei sozinho com ele nessa manhã e confesso que é bem difícil, mas essa questão de ficar sozinho com ele, esporadicamente, né, vai ser resolvida porque a gente já conseguiu alguém para cuidar dele sem se preocupar com ônus trabalhistas, em tese, né? Uma pessoa familiar, então a gente vai tentar, né, até ele crescer, porque realmente cuidar sozinho e trabalhar, fazer outras coisas é bem desafiador, bastante desafiador. E foi a melhor forma, né? É oneroso, ter filho é oneroso. Se você quer dar uma qualidade de vida decente para ele, é caro. E tudo é caro, né? Um berçário de qualidade é caro. E olha que eu não estou falando de luxo, não de qualidade. É muito caro se for o turno integral, que é a realidade da maioria, né, dos trabalhadores. As pessoas passam o dia todo no trabalho, grande parte, né? Então, o berçário é caro. Felizmente, os gastos com ele, de fralda, essas coisas, não são tão elevados, porque assim, já fez um planejamento anterior, então a gente já tem fraldas até ele ter quase um ano. E fraldas, e sempre a gente vai comprando fralda G ou XG, já pensando quando ele for ganhando peso e crescer mais, né? Então a gente vai se planejando, é a melhor forma. Mas é desafiador, paternidade é desafiadora. A maternidade, eu falo paternidade porque no meu caso é a visão de um pai, né? A visão da mãe é outra. A sobrecarga de uma mãe é maior, né? Sempre maior. Então não se compara, principalmente para uma mãe lactante, né? É muito mais desafiador, muito mais cheio de atribulações, né, do que o pai. Por mais que o pai ajude, auxilie. Bom, não vou falar o caminho todo sobre isso. No passeio anterior, eu fiz uma breve reflexão sobre o contexto geopolítico da atualidade, uma guerra, né, entre os Estados Unidos e do seu enclave lá na Ásia Ocidental. E a guerra não acabou, teve um cessar-fogo há alguns dias, mas o risco de algo pior acontecer ainda não está descartado, né? Algo muito pior, de entrar numa escalada nuclear. Porque, vejam, enquanto de um lado, na negociação que restou frustrada, né? De um lado você tinha pessoas com alto nível acadêmico, com PhD, professores, alto nível de formação em relações internacionais, verdadeiros peritos, né? De um lado, no Irã, né, que o Ocidente, se você assiste todos os grandes meios de comunicação, né, Globo, Record, SBT, Estadão, UOL, Folha, eu nem vou falar desses meios repugnantes que são a Jovem Pan, a Revista Oeste, que aí já é o esgoto da mídia, né? A revista Veja, enfim. Mas se você assiste qualquer um desses meios, você vai achar que o Irã é uma tribo de bárbaros, monstros, em que as mulheres são chicoteadas todos os dias, ficam presas dentro de casa, e enfim, é um terror, é um regime de monstros. E a realidade é outra, muito diferente, talvez seja quase o oposto, né? E você tem do outro lado dos Estados Unidos uma trupe de idiotas, burrados, né?
É um genro daquele louco, né? Psicopata maligno, 1380, e mais um monte de malucos que cercam ele. Então, assim, é gente completamente burra, completamente idiota, louca, fanática. Eles são membros de uma seita louca que acreditam que vão fazer o fim do mundo. Enfim, a gente, infelizmente, o mundo está nas mãos de gente da pior espécie, sabe? Então é complicado. E a nossa vida aqui em Aracaju, Sergipe, Brasil, continua, né? Hoje o mundo não é um lugar seguro. Nunca foi, mas agora realmente não é, porque qualquer país, tirando China e Rússia, países que são potências nucleares, nenhum outro está seguro. Nada impede que o Brasil vire alvo desse imperialismo e eles resolvam atacar a gente de todas as formas e transformar nossa vida no inferno. Seja sabotando de todas as formas a nossa economia, né? Seja invadindo, destruindo, bombardeando, fazendo a barbárie que eles costumam fazer. Lembrando que nos Estados Unidos a barbárie já está, né, reinando. Se um país que Karl Marx imaginava que iria ter uma revolução, e ele errou, né, seria a Alemanha, e na Rússia, no século XXI, um país onde vai eclodir uma revolução, que vai ser uma revolução socialista, muito provavelmente, são os Estados Unidos, que vão se esfacelar, vão implodir, vai desmoronar por dentro, né? Porque não tem como uma sociedade daquela continuar. O país que mais tem população em situação de rua no mundo, pobreza extrema reinando, desigualdade absurda, injustiça, violência de todo tipo, violência policial, ausência de direitos, as pessoas trabalhando 2, 3 empregos, trabalhando 12 horas por dia sem folga ou mais, né? E vivendo, a maioria, os que não estão na rua, né, em situação de rua, estão vivendo em motel, tem gente que vive em motel, tem gente que vive em habitações coletivas, enfim. Hoje o meu filho está participando mais aqui ao fundo, né? E, enfim, é essa situação que a gente vê aqui. E a gravação, nosso percurso, nosso passeio livre vai ter que parar porque houve a intervenção aqui do meu filho, que eu vou cuidar dele agora a bordo, né? Então, nosso passeio talvez ele se acalmou um pouco. Então é isso. Mas antes de acabar, cheguei a acabar, né? Que meu filho ia socorrer ele, mas é isso. O meu cotidiano está sendo esse, a paternidade, né? A gente já está em abril, esse está sendo um ano bem quente, né? Aqui, talvez por causa do Laninha e outras alterações no clima global, né? E o outono continua com cara de verão. Aqui está muito quente, a sensação térmica de 37 graus quase todos os dias, num horário mais quente. Não está fresco ainda, né? A gente não está sentindo aquela transição já para o outono, mas a tendência é que haja ao menos uma redução, né? Um alívio do calor aqui em Aracaju. Então, nosso passeio vai chegar talvez ao fim, porque meu filho vai dormir agora, a gente pode continuar, né? Tudo depende do que ele determina, né? As necessidades dele, já que ele é uma prioridade. Bom, a gente está aqui em Aracaju aproximadamente 12 horas e 12 minutos, nesse dia 13 de abril. A gente está passando aqui pela Avenida Adélia Franco, mas vai entrar na Avenida Hermes Fontes, vai andar quase toda a Hermes Fontes e vai depois entrar ali no bairro São José, onde a gente vai finalizar nosso percurso, né? Nossa viagem livre, né? Segunda parte da viagem livre de hoje, o passeio livre de hoje. Trilha sonora de fundo, uma trilha sonora de Niná, né? Disney Sleep, é uma playlist do Spotify, que aqui para meu filho fica mais
seja aqui na Hermes Fontes, quanto na Rio de Janeiro. As faixas são muito estreitas, um carro pode se chocar no outro, é bem complicado, sabe? Enfim. E eu acho muito bonito esse trecho aqui. Eu gosto dessa parte aqui da Hermes Fontes, porque vê esses prédios ao fundo ali, né? Ali é a região da Alameda, aqui é a região onde minha mãe mora, próxima. É uma região que eu já morei por um ano aqui. À esquerda é o bairro Luzia, à direita é o bairro Grajaú. A Avenida Hermes Fontes, ela serve de divisão de vários bairros, né? Desde Grajaú e Luzia até depois Suíça e Salgado Filho, e depois Suíça e São José. Cirurgia e São José. Até depois ela terminar, e aí ela já passa a ser Pedro Calazans, né? Quando ela não tem mais o canteiro central, ela passa a não ter canteiro central, isso é só uma divisão, a sinalização horizontal, aí passa a ser a divisão entre o centro, o bairro Centro e o bairro Cirurgia, e depois ela termina, né, no centro da cidade, onde já é, não lembro qual é o bairro, se é Getúlio Vargas, mas já é Zona Norte, onde essa avenida termina. Então essa via aqui é uma das vias arteriais de Aracaju. Aracaju tem algumas vias arteriais que cortam ela de norte a sul. A primeira é essa, que se inicia lá na Zona Norte e segue até a Atalaia, porque ela depois vira Adélia Franco, depois professor alguma coisa, que eu esqueci o nome, era Heráclito Hollenberg, porém mudou de nome. Tem a Avenida Tancredo Neves, que é a nossa autoestrada, né? Tem a antiga Beira-Mar, que passou a ser governador Paulo Barreto de Menezes, difícil de lembrar, né? Governador do tempo da ditadura que ninguém lembra. E temos também uma parte, né, ali na Coroa do Meio, uma das vias arteriais também, a Avenida Mário Jorge Menezes Vieira e Delmiro Gouveia. E temos algumas vias arteriais que cortam a cidade de leste a oeste, né, a Avenida Francisco Porto, a Avenida Desembargador Mainara, que mudou de nome também, e Barão de Maruim, e algumas outras avenidas que cortam parcialmente, né? Não cortam de leste, totalmente de leste a oeste. Enfim, essa é uma dessas vias. O tempo está bem dinâmico, né? Vocês viram que choveu, agora está fazendo sol, está bem. É um passeio livre bem interessante, né? Voltando aqui a falar de paternidade, né? Eu acho muito boa essa fase da primeira infância, né? De bebê, porque a criança ela está completamente inocente, né? Ela é incapaz de fazer um mal. Eu acho isso muito bonito, ao mesmo tempo em que a gente também não sabe, né, quem é essa pessoa, o que vai ser essa pessoa, um mistério, porque a personalidade dele, meu filho, né, com um pouco mais de transição entre o quarto e o quinto mês, não tem uma definição. Eu não sei o que ele vai ser, né? Ele está seguindo todos os marcos de desenvolvimento, está se desenvolvendo no tempo certo, fazendo as coisas no tempo certo. Então está sendo um desenvolvimento bastante sadio, né? Felizmente. Mas quem ele vai ser é algo que a gente só vai descobrir quando chegar na infância, na adolescência, e muitas vezes as pessoas mudam muito, né? A pessoa é uma coisa na infância, na adolescência muda, na juventude muda, na fase adulta muda. Eu digo porque eu já fui muito diferente, a gente vai mudando muito, né? Mas a gente tem uma essência, né? É como se fosse o tronco de uma árvore da nossa personalidade, em que ela vai tomando alguns contornos, ela vai tomando alguns rumos, e ela
vai seguindo uma linha mestra, né, de definição. Então é um mistério muito grande saber quem vai ser essa criança, quem vai ser esse jovem, quem vai ser esse adulto. Eu espero, como todo pai, né, espero que seja uma boa pessoa. Vou tentar ensinar os melhores valores, dar o máximo de amor possível. É a semeadura que eu vou fazer. Não importa se voltar com a mãe dele ou não. Isso é irrelevante. O vínculo de paternidade, maternidade, filiação, independe do estado civil dos pais, dos genitores. Um pai e uma mãe, eles exercem o seu papel independentemente do complemento do outro. Cada figura dessas é insubstituível. Uma pessoa que não tem a presença paterna tem uma incompletude na sua formação, assim como a presença materna. São papéis diferentes, cada um com sua essencialidade. É isso. Nosso passeio está chegando ao fim e a gente se vê em outra oportunidade. Vou editar esses vídeos, acredito que eles irão ao ar muito provavelmente amanhã, no dia 15, né, quando você estiver vendo, ou no dia 14 de abril, ou talvez na noite desse dia 13, mas acredito que eles vão ser programados para o dia 14, em períodos diferentes do dia, para seguir o padrão dos passeios livres que sempre segue uma atualidade. Eles são realmente um backstage da minha vida, né? Um fragmento da vida do criador desse canal, diferentemente da série principal, embora também tenha muitos fragmentos da minha vida, mas eles são passeios que tem a minha narração. Acredito que as duas séries paralelas narradas, elas vão perder o objeto. Acredito que não digo com certeza que não irão continuar a existir, mas é muito improvável. E os passeios e viagens vão ficar menos frequentes, com a frequência pelo menos no domingo. Não necessariamente todos os domingos, mas uma vez, sempre aos domingos, sem a garantia de que serão todos os domingos. É isso aí. A gente se vê em outra oportunidade.